Que coisa boa, palavra pastoral, palavra de encorajamento, palavra que pega o seu coração e leva para o lugar certinho para que você continue servindo aos que servem, para que a igreja possa avançar. Quando a gente fala para um grupo assim, a gente está aqui num grupo de ovelhas de raça, não é? Porque vocês decidiram dizer sim a um outro nível de serviço. Porque dentro da estratégia de igreja com propósito, a gente tem 5 círculos concêntricos. O primeiro deles é o de missões, que é o nosso lago de pesca, lá fora onde as pessoas estão, que é a sociedade. Aí, qual a estratégia que você tem para alcançar a sociedade? Missões, evangelismo. Aí depois vem para o segundo círculo concêntrico, que é a adoração, que é a grande multidão, onde todo mundo vem, domingo, todo mundo está junto. Depois tem o terceiro, que é a comunhão. Aí é onde acontece o batismo e a membresia da igreja. O quarto círculo concêntrico, aí você já tem o quê? Um nível de serviço. As pessoas podem agora servir nos ministérios. E há um quinto núcleo, que é o núcleo central, que é os reais discípulos, aqueles que amadureceram. E só faz um sentido amadurecer para servir, não é para acumular conhecimento. Deus não dá nenhuma revelação para informação. Deus dá revelação para o serviço, para o ministério, para a missão que temos no mundo. Então, tudo que Deus te revelar não é para engordar o seu espírito e nem aumentar o seu intelecto. É para que você possa servir mais. Então, se você está aqui nessa sessão do Lidera, é porque você percorreu esses 4 níveis de círculo. Você saiu da sociedade, veio para a multidão, passou pela congregação, chegou ao ministério e está no núcleo do discipulado da igreja. E só faz um sentido estar aqui, para continuar levando outros a percorrer este mesmo ciclo. Aqueles que chegam têm que ir lá fora pescar mais, para que eles cheguem aqui também. Por quê? Todos nós aqui vamos passar. Se Jesus não voltar, nós precisamos, na nossa geração, encontrar os nossos sucessores, porque não existe liderança sem sucessão. Se você é um discípulo, você tem que gerar discípulo. Você tem o dom de ensino, é mestre, tem que gerar um outro que vai continuar a sua missão. Para aqueles que estavam aqui ontem a gente estava aqui com o grupo da liderança central da igreja, foi muito bom. A gente trabalhou o quê? A cultura de ir para fora. E ontem à noite uma palavra sobre a igreja, então, alcançando a cidade. E nós vamos continuar dentro desse mesmo tema. E vou dividir a minha palavra aqui agora em 2 partes. Uma dentro da própria introdução do pastor Silvado, que é, antes da ferramenta, eu tenho que ter o coração e a mente, a visão. Então, vamos pegar um case da Bíblia, que é Nicodemos, para entendermos um pouco mais forte esse coração de uma igreja para fora. E aí depois, eu tenho 1 hora, a outra parte nós vamos falar em si sobre a ferramenta que é a casa de paz. Então nós vamos dividir esse tempo dentro desses 2 momentos. Por quê? Se nós soubermos usar a casa de paz, a ferramenta bíblica, mas a gente não tiver 100% o coração apaixonado pelos não crentes, apaixonado pelo nosso lago de pesca, pela sociedade sem Jesus, não adianta eu saber usar a ferramenta. Eu vou saber usar a casa de paz, mas não vou ter casa de paz. Porque eu preciso amar primeiro para servir depois. Amar primeiro para depois saber ir pescar. Bom,
Na Bíblia, nós temos princípios de ferramentas, de estruturas, de modelos que a igreja primitiva já usou e, portanto, porque é bíblico, porque está em Atos, funciona para a igreja contemporânea. Agora, a igreja contemporânea, ela cresceu muito, ela se institucionalizou. É bastante diferente a igreja batista do Bacaxeri, em Curitiba, da igreja primitiva em Jerusalém, em Éfeso, em Gálatas. Por quê? Aquela era uma igreja não institucional. Ela não tinha templo, ela não tinha CNPJ, ela não tinha denominação, ela não tinha estrutura. Então, tem algumas coisas que temos na igreja primitiva que elas são princípios. Então, funcionam perfeitamente hoje, porque são mais do que uma ferramenta contemporânea. Ela é uma ferramenta bíblica. Agora, já tem coisas que a igreja contemporânea faz que é muito local, que é muito contexto da própria cidade. Então, vamos definir isso. Por exemplo, célula, pequeno grupo, grupo caseiro. Tinha em Atos, na igreja primitiva, e por isso funciona hoje, correto? A igreja se reunia no templo e nas casas. A casa de paz é uma dessas ferramentas, que também já existia e que agora a gente pode utilizar, que é estar encontrando alguém que tem um coração aberto e a gente então ir à casa dele e estabelecer uma casa de paz. Quando Paulo estava indo para Roma, houve um naufrágio, não foi? E ele chegou na ilha de Malta, não foi? O que aconteceu depois daquele episódio que tinham dúvidas se ele era um mago, se ele era um vidente, se ele era um curandeiro, que a cobra picou ele e nada aconteceu? O pessoal da vila falou que tinha uma pessoa muito rica na vila que tinha um pai doente, não foi isso? O que Paulo pegou e fez? Foi lá na casa, orou e ele ficou curado. Então, esse é o princípio da casa de paz. Você vai encontrar alguém que não é convertido ainda, mas ele está aberto. E é por essa abertura que você vai entrar. E esta pessoa, ela está disponível aí. Nós só precisamos encontrá-las. E aí no texto de Lucas 10 nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. De encontrar as pessoas abertas para a casa de paz. E aquela pessoa que Paulo pôde evangelizar era muito influente, era um homem rico. Quando ele voltou para o navio, depois que passou o inverno e a tempestade, e foi para Roma, ele deixou aquela casa de paz evangelizada e pôde prosseguir o seu ministério. Então, o DNA do princípio, vamos ler aí. Deixa a sua Bíblia aberta em João 3. Leve paz para a cidade. Ontem, falando para os líderes aqui, eu falei de 3 princípios que nós temos que ter no coração para que nós possamos abraçar esse lago de pesca que é a sociedade. Nós temos que lembrar que Deus é um Deus amoroso, que o amor de Deus é muito grande pelo mundo, por isso que Ele deu o seu único Filho. Nós temos que lembrar que todos são pecadores, então todos precisamos de salvação. E nós temos que lembrar que o plano de Deus sou eu sou o agente de paz, eu sou o agente de reconciliação. E nesse texto do Evangelho de João 3, conta a história de um homem que tinha esse coração desejoso, e o coração dele estava tão bom que Jesus não precisou nem procurar ele, ele já procurou Jesus. Numa linguagem de pescaria, ele não é nem um peixe que foi pescado, ele pulou dentro do barco. E Paulo vai falar que nós temos esse coração mesmo. Coloca aí o texto de 2 Coríntios 5,18, antes de você ler, deixa a sua Bíblia aberta aí em João 3. Só quero que você leia esse texto que nos lembra dessa função que nós temos que ter.
Leve paz para a cidade, é o arquivo aí, como agente de reconciliação. Leia comigo esse texto, todos juntos. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando o mundo em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Igreja do Bacaxeri, Igreja do Bom Retiro, na verdade é assim. O homem está brigado com Deus. O homem está distante de Deus. E o único meio de houver uma reconciliação somos nós. Por isso que nós não podemos ser aqueles que afastam Deus das pessoas. Porque nós somos o único meio de haver essa reconciliação. E olha como Paulo chega a dizer, ele nos deu o ministério da reconciliação. Cada discípulo e cada igreja tem que encarnar isso, tem que usar isso como estilo de vida. Então tem que haver, gente, uma reavaliação total. O que na nossa vida como igreja, seja na nossa cultura eclesiástica, na nossa linguagem, na nossa vestimenta, nos nossos ministérios, que está afastando as pessoas de Deus. Nós temos que mudar. Tem que haver uma mudança, porque nós somos o agente de reconciliação. O mundo está separado de Deus, o mundo está afastado de Deus. A igreja é o elo, o cristão é o elo. E Paulo foi muito preciso, esse texto, ele é, como diz o gaúcho, curto, certeiro, igual coice de porco, não é? É direto. Não é, Karen? Não é assim? Curto e certeiro, igual coice de porco. Meu irmão, você não pode ter o ministério de espalhar, de dividir. O seu ministério é de unir. Então, como um cristão, se você separa as pessoas da igreja, você separa as pessoas do evangelho, tem que parar tudo e reavaliar. O seu ministério é de conexão, é de reconciliação, é de união. As pessoas, através da sua vida, precisam querer vir para a igreja. Através da sua vida, precisam querer encontrar Deus, encontrar Jesus. Hoje, quanta gente carrega o oposto. Eu me afastei da igreja por causa da intolerância de fulano. Eu me afastei da igreja por causa da intolerância, da religiosidade de Beltrano. Que esta igreja seja uma igreja que ama, porque a igreja que ama cresce. A igreja que ama reconcilia. A igreja que ama traz. Então, que não haja barreiras artificiais. Deixa eu dar um exemplo de uma barreira artificial, que todos nós, assim, mais tradicionais, que já temos uma certa idade, temos. Senta uma pessoa por ali agora, com cabelo pintado de azul, de amarelo, de rosa, e senta perto da gente, a gente fica meio assim, né? Amarelo, precisava ser tão azul, precisava ser tão rosa, né? Mas espera aí, gente, vem cá. Quantos aqui pintam o cabelo? Não precisa levantar a mão, não. Não quero te expor. Só quero mostrar que é normal. É hiper comum um homem pintar o cabelo de preto, uma mulher pintar o cabelo de preto, uma mulher pintar o cabelo de loira, de ruivo. Minha pergunta, gente, tudo não é tinta? É tinta. Nós temos que entender o seguinte, de igreja contemporânea e pós-moderna, daqui para frente a diversidade vai aumentar. E não tem jeito, vai aumentar. O jeito como as pessoas se vestem, o jeito que escolhe para pentear o seu cabelo, para a sua roupa, para o seu... A igreja, ela vai ter que passar para as pessoas o equilíbrio do bom senso com a mente de Cristo, e aí vem através do ensino saudável, daquilo que não for pecado. Entende? Então, por exemplo, roupa. Existem roupas que podem levar o outro a pecar. Então, vai haver essa preocupação da gente ajudar, e mesmo assim, gente, precisa ser depois que a pessoa entrar e se converter, porque se de cara eu já quiser transformar
toda uma cultura e um jeito, eu vou afastar. Então tem até a hora para isso. A maneira como que ela vai passar a usar a sua roupa. Mas num primeiro momento, gente, é igual peixe. Qual o resultado de uma boa pescaria? É muito peixe. E muito peixe dá muito trabalho para limpar. Inclusive, fede. Então o resultado de uma boa pescaria é muito peixe. Muito peixe dá muito trabalho. E vai dar também odor, cheiro. Mas depois de limpadinho, comer aquele peixe limpinho é uma delícia. Então, se Jesus disse que nós somos pescadores, que nós vamos pescar muito peixe, gente, vai vir muito peixe diferente, vai vir muito peixe esquisito. E se de fato a igreja do Bacaxeri amar, isso for uma cultura, gente, vai vir gente com cabelo rosa, azul, vermelho, muito tatuado, muita gente falando gíria, esquisita, diferente da gente. Mas que Jesus as ama absolutamente da mesma forma. Eu estava vendo, eu tenho um amigo muito querido, o pastor Anderson, lá de Brasília, ele me mandou, eu estava aqui, ele me mandou um livro sobre a questão gay. E eu li o endosso do livro. 4 ex-gays, lésbicas e homossexuais. E mesmo que na cultura do celebrando, a gente fale muito forte que a gente não precise falar que somos ex-nada, nós somos filhos amados de Deus, dentro do contexto daquele livro é importantíssimo a apresentação biográfica daquelas 4 pessoas dizendo que é ex-lésbica, ex-gays, ex-transexual. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade que diz que você já nasce assim e que você não muda. E eles são um testemunho vivo de que é possível mudar. Alguns, inclusive, eu li no endosso, dizendo assim, 20 anos gay. Agora, gente, vamos dizer uma coisa. Uma pessoa que passa 20 anos sendo gay, ele, mesmo convertido com Cristo no coração, quanto tempo você acha para que ele vai deixar o jeito afeminado que ele passou 20 anos tendo? Então, nós como igreja vamos precisar recebê-lo sem julgar. Por quê? Porque ele vai precisar levar um bom tempo. Muitas pessoas que se convertem e dependente de cigarro, tabaco, vai ter recaída. Às vezes ele, membro batizado dessa igreja, vai chegar na igreja e você vai sentir cheiro de nicotina. Mas a igreja vai entender que ela é uma casa de amor, de inclusão, de aceitação, porque senão, gente, por que eu estou falando isso aqui primeiro? Porque senão não adianta fazer casa de paz. Porque a casa de paz efetiva, ela vai trazer esse tipo de pessoas. E você sabe por quê, gente? Tem um monte de igreja evangélica que não quer ter célula, não quer ter casa de paz e não quer ter evangelismo. Porque o resultado de uma boa casa de paz, de uma boa célula, de um bom evangelismo, o que que é? Gente diferente. Gente, antigamente, a gente ganhava uma pessoa para Jesus, ele vinha, um casal, mamãe, papai e 3 filhos do mesmo casamento, empregado. Hoje ele vem, homem e mulher já é uma vitória. Se vem num casamento, é um milagre, porque via de regra vem 3. Eu e Leila e meus filhos, ontem num caixa de supermercado. A mulher me viu, começou a chorar, porque na cidade interior a gente é mais conhecida, a mulher começou a chorar e me pediu oração. Pastor, minha filha tem 3 filhos, o menorzinho tem 3 anos, ela deixou a casa, separou e ela a expressão dela, foi morar com um sapatão. A menina de 3 anos está doente, pastor, a minha netinha está doente. Olha o contexto, gente. Eu e Leila começamos a chorar, porque o que você vai fazer no meio do supermercado? A menina, eu peguei e puxei ela assim mais para perto, pedi o pessoal que estava na fila um tempo, e fomos orar e dar um abraço. E falar para ela ir na igreja, mas a gente fica tão impotente. Uma menina de 26 anos, 3 filhos, o menor de 3 anos, separou e foi morar com uma
outra mulher. Igreja do Bacaxeri, essa é a realidade. O mundo está cão aí. Não adianta pensar que nós vamos trazer famílias casadas de héteros, de pessoas com... Agora é segundo, terceiro casamento, um filho de cada um, desempregado pedindo cesta básica. Então se preparem, igreja, com um grande coração para amar. Um coração que vai amar diferentes, esquisitos, tatuados, pessoas que querem se encontrar sexualmente, órfãos, rebeldes, e que aí quanto mais a igreja for no modelo de Jesus, ela vai alcançar. Então, aí, vamos ver esse modelo aqui. Eu não vou ler o texto pelo tempo, mas eu quero colocar aqui uma recomendação de Timóteo, de Tiago. Lê comigo esse texto de Tiago, capítulo 4, verso de 1 a 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Então, o mundo que vivemos é um mundo dividido, e se a gente não cuidar, essa divisão vem dentro da igreja. Então, vocês como liderança, essas 500 pessoas que estão aqui, estabeleçam assim, gente, nós vamos implantar mais evangelismo, mais casa de paz, mais células. Mas vão haver coisas novas que a gente não experimentou. Mas vamos já acordar aqui, nós não vamos nos dividir por causa disso. Nós não vamos brigar, se nós vamos fazer coisas que nunca fizemos, vamos passar por realidades e experiências que nunca experimentamos. Mas isso é um pré-requisito para viver e alcançar os frutos que nunca alcançamos. Porque fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente é tolice. Nós vamos fazer coisas diferentes, experiência diferente, estratégia diferente, mas também o bônus, vamos ter resultados que nunca tivemos. Que a igreja do Bacaxeri, para a glória de Deus, para a igreja do Bom Retiro, sejam conhecidas como igrejas que amam. E quem ama vai se entender. Nós vamos pensar diferente, então vamos sentar e vamos resolver. Nós não vamos dividir, porque já tem essa recomendação apostólica de Tiago, há 2000 anos atrás. O mundo está cheio de divisões, então não traga essa divisão para dentro da igreja. Deixa eu dar um exemplo que está bem fresquinho da gente aqui agora de divisão. Aconteceu a tragédia de Brumadinho, não aconteceu? Todo o Brasil ficou comovido, não é? Situação muito triste. Todo mundo pedindo a cabeça da Vale, correto? Tudo bem? Ela foi responsável, ela quis ganhar mais dinheiro, tinha os alertas, descobriu agora-se os e-mails, tanto é que foram presas, técnicos foram presos, agora a segunda vez, outros técnicos foram presos, e todo mundo pedindo a cabeça da Vale, ok? É uma empresa rica, multinacional, uma multinacional brasileira, mas é multinacional, está no mundo todo. Por quê? Porque é uma empresa. Não há uma paixão nacional pela Vale. Aí acontece Flamengo. Gente, mesma coisa. É só você ver. Um CT de luxo atrás para os atletas profissionais. 5 metros. Uma caixa de lata. Vocês viram. 6 quartos. Para sair dos 6 quartos, uma porta de banheiro. De banheiro. Como é que você bota grade nas janelas de um andar térreo, se não é coisa de criança? E outra, tem portaria dentro do CT. Você quer dizer, você bota grade dentro de um condomínio? Quantos foram presos até agora? E Força Flamengo. Ninguém viu Força Vale. Força Flamengo. Se você é flamenguista, entenda, não seja passional, separe o que eu estou falando. Você sabe onde eu quero chegar. O que Tiago falou? Paixões. Então, gente, vamos deixar as paixões de lado e vamos ser justos e sábios. 2 pesos, 2 medidas. Os dois, a única que denunciou e disse que é tudo responsabilidade humana foi a Dodge
da Procuradoria Geral da República. Ela disse: Brumadinho, deslizamento da estrada do Joá no Rio de Janeiro, que caiu em cima do ônibus, e o CT do Flamengo. Todos não foram acidentes, foram irresponsabilidades ou omissões de pessoas responsáveis. Mas nós somos seletivos. Então, gente, trazendo isso aqui para a gente continuar, muito cuidado para você não estragar essa unidade por causa da sua paixão. Ah, porque eu não gosto disso, eu acho que não precisa ter. Ah, porque isso não é música, gente. Quanto que música dividiu a igreja? Tudo não é música. Quantas notas musicais tem no Cancioneiro de Israel? Qual é o Cancioneiro de Israel? O livro de Salmos. Quantas notas musicais tem lá? Nenhuma. Lá tem conteúdo, letra. A música, quem coloca somos nós, porque é de acordo com o nosso gosto e a nossa preferência. Ué, você pega um livro de Salmos, você faz rock, pop, baião, música clássica, música sertaneja, música contemporânea. Por quê? Não existe ritmo, não existe música que seja mais santa e menos santa. O que tem é a letra, que pode ser boa ou ruim. Então, por quê? Porque o estilo tem a ver com os meus gostos e minhas preferências. Então, que em nome de Jesus, vocês trabalhem unidos, mantendo sempre o alvo. Nosso negócio é ganhar pessoas para Jesus. Esse é um propósito da igreja. Então, mesmo que eu não entenda, eu vou chegar e vou sentar e vou conversar. Eu vou tirar minhas dúvidas. Não é porque Deus não pediu para eu fazer que não é importante. A igreja vai ser cada vez mais diferente, mas ela não tem que ser igual ao que eu acho que ela tem que ser. Se você for lá na minha igreja, eu, Carlito, tem um monte de coisa que eu faria diferente, mas a igreja não é minha. Tem coisa que eu tenho que respeitar, porque o contexto pede para aquela realidade daquele irmão. E aí, vamos lá. Para você, como líder, ser um agente de reconciliação, entenda a cultura das pessoas que você deseja se conectar. Pode passar aí. Ó, Nicodemos veio ter com Jesus que hora? De noite. Vamos lá. Deu aí, gente? Dá para passar? Eu estou vendo só a frase de transição daqui. Ok, foi. Ele veio ter com Jesus de noite. A pergunta: por que Nicodemo não foi ter com Jesus na hora que todo mundo ia ter com Jesus? De noite era hora de dormir. Jesus também dormia, ele não era 100% Jesus histórico, Jesus da fé, então ele tinha sono. Mas Nicodemos tinha um contexto, ele era rico, ele era líder dos judeus, era fariseu, então ele não podia ir qualquer hora. Jesus poderia ter falado assim: ô Nicodemos, amanhã você vem aqui 9 horas da manhã que eu estou aqui te esperando. Não, o que Jesus fez? Jesus atendeu. Jesus entendeu a realidade de Nicodemos. A igreja que quer implantar a casa de paz, ela vai ter que entender a realidade das pessoas. Ele era rico, religioso, importante e influente. Então teve que dar um tratamento diferente. É comum pessoas criticarem a igreja. Ah, mas a igreja faz só coisa para rico. A igreja faz só coisa para pobre. A igreja faz só... E tem esse tipo. Nós temos que fazer o que é certo. Vai ter estratégia para alcançar rico, vai ter estratégia para alcançar pobre, vai ter estratégia para alcançar a classe média. Algumas pessoas vão falar assim: mas Jesus não atende todo mundo de noite, por que foi atender Nicodemos? Porque Nicodemos tinha uma realidade diferente. Então a gente não tem que dar muita explicação não, a gente tem que fazer o que é certo. E vai ter sempre gente que não vai entender. Então esse é um princípio. Não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito que comunica melhor, que atende melhor a realidade das pessoas. Jesus entende as pessoas e nós temos que entender. Então, vocês vão ser criticados. Esses dias, o Silvado estava conosco na reunião do Global Kingdom, que foi em Belo Horizonte, veio uma menina da Lagoinha dar um testemunho, e eu tinha ouvido em São José uma fofoca assim: vocês souberam que a Lagoinha abriu uma igreja para gay? Eu falei assim: eu não soube, eu não sei, não estou sabendo disso. Aí... mas eu guardei essa informação, a pessoa dizendo que a igreja tinha aberto uma igreja para gay. E quando a gente foi lá, teve o testemunho justamente desse assunto. A Lagoinha abriu uma extensão que é na Savassi, um bairro de muita afluência GLBT. E o lugar que a igreja alugou tinha sido no passado uma boate assim.
E o que aconteceu? Os cultos eram domingo, mas meio de semana começou a vir pessoas a procurar. E aí a igreja abriu um ministério que se chama Ministério Arco-Íris, pegou uma jovem que veio convertida desse movimento e começou a ter reuniões de estudo bíblico e de evangelização na terça-noite para esse pessoal. Olha o que chegou em São José dos Campos. A igreja abriu uma igreja gay. Tá vendo, gente, como é que às vezes a gente... Jesus disse... Eu tô normal aqui, gente. Jesus disse que a gente vai prestar conta de cada palavra inútil. Então, muitas vezes a gente fala do que não sabe e acaba julgando. E um ministério lindo, cheio de testemunho, é uma igreja comum no final de semana. Mas no meio de semana eles têm um bairro que tem essas questões, então fez o gancho. Outra coisa, vamos ser simples, gente. Hoje o menos é mais. Ninguém podia ver o reino de Deus se não... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha, naquele tempo não tinha o conhecimento biológico que se tem hoje, todo o conhecimento científico, mas todo mundo sabia o que era o nascimento de uma criança. Mais do que hoje até, porque naquele tempo as crianças nasciam em casa. Então... todo mundo já tinha visto uma mulher entrar no quarto, dar uns gritos, daqui a pouco ouvir uns gritos de criança e sair de lá com um bebê. Não é? Porque esse nasci em casa. E ó, isso não precisa ser muito longe, não. Eu nasci em 11 de abril de 1970 com 5,8 kg em casa. Em casa. Quase matei minha mãe, mas ela ainda segurou bem ainda, 84 anos depois de mim. E não nasci com diabetes, não. Nem ela. Então, entenda o seguinte. Jesus pega e usa uma ilustração de que todo mundo entendia. Qualquer um sabia o que era um nascimento. Porque toda criança já tinha, ainda mais naquele tempo que as famílias tinham 10, 15, 20, não é? Toda criança passou por uma experiência de ver o que é o nascimento dentro da sua casa. E Jesus fala para aquele homem tão culto, olha, é a experiência de nascer de novo. A igreja tem que ser inteligente, mas a igreja tem que ser sábia. E não existe sabedoria sem simplicidade. Às vezes, sofisticado demais complica. 3, um outro princípio para a gente ter casas de paz. Invista tempo na vida das pessoas mais interessadas. O que vai acontecer? Você vai abrir a casa de paz. A casa de paz, eu vou explicar daqui a pouquinho, ela tem começo, meio e fim. Só que você vai ter que estar muito atento para dar continuidade àqueles que despertaram mais interesse. Jesus falou com Nicodemos sobre o novo nascimento. Era uma coisa mais simples. Mas se você vê aí em João 3, a partir do verso 4 até o 5, Nicodemos começa a aprofundar aquela conversa. Ele diz, como pode nascer sendo velho? E aí ele começa a falar, diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. Aí ele entra com um aspecto teológico, do Espírito. Então, se Nicodemos parasse a conversa ali e fosse embora, Jesus não podia aprofundar. Mas como ele continuou fazendo perguntas, Jesus foi aprofundando o diálogo. Assim é na casa de paz. Você vai chegar bem básico, bem simples. Você vai chegar oferecendo uma oração para as pessoas. Aqueles que não mostrar interesse nenhum, não adianta você acrescentar e aprofundar com questões teológicas eclesiásticas. Você precisa ir com doses homeopáticas, dando aquilo em que as pessoas estão interessadas. Se casa de paz, gente, olha para cá, isso aqui é um princípio. Trabalhe com respostas às perguntas. Não chegue dando uma aula numa casa de paz. Uma casa de paz é um encontro de amigos. É você querendo ajudar a pessoa. Então você não chega lá e vai falar meia hora e dá um estudo bíblico. É diferente. Casa de paz não é célula. Diga comigo. Casa de paz não é célula, porque uma célula você está edificando os crentes, a maioria é da igreja. Uma casa de paz, isso é um pré-requisito, é com não crente.
Não vai gente de outra igreja, a igreja evangélica quadrangular ali da esquina, você chega lá e fala, posso fazer uma casa de paz na casa da irmã? Não faz sentido. Casa de paz é na casa de pessoas não crentes, que ainda não conhecem Jesus. Então, você vai desenvolver uma amizade com ele, porque ele já fez a coisa mais importante, mostrou-se aberto, ele abriu a casa. Então você vai lá, e aí, mediante as perguntas, eu vou mostrar um livrinho aqui, esse livrinho vai gerar perguntas, e aí você vai trabalhar nas perguntas, mas trabalhar com pessoas interessadas. Quarto, nunca se satisfaça com a vida de religiosidade e superficialidade. Vamos descer a um nível de relacionamento. Jesus confronta a religiosidade dele. Ué, mas você está fazendo essas perguntas, mas você é religioso, você conhece a lei, você é mestre. Então, o que acontece? Nós precisamos sair desse nível. Tem muita gente que critica fácil a religiosidade de muçulmano. Eles são religiosos. Critica a religiosidade de católicos. Mas, gente, tem muita religiosidade no meio evangélico. Tem muita religiosidade no nosso meio, no nosso arraial. E Jesus quer que a gente saia desse nível de religiosidade. Ele quer que a gente entre no nível de relacionamento. Jesus é real e é profundo. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Quinto, apresente o coração do Evangelho. Veja, Jesus vai agora em João 3, 15 a 16, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele vai fundo. Por que ele está ali? E na casa de paz você tem que chegar nesse momento. Talvez no primeiro encontro, no segundo encontro, mas no terceiro você vai ter que chegar a esse nível. Jesus ama. E você não pode deixar de apresentar o Evangelho durante a casa de paz. O plano de salvação, do amor de Deus, você vai ter que apresentar. Porque no final da casa de paz, você vai ter a oportunidade de convidar aquela pessoa para aceitar Jesus ou não. Então, durante os 7 encontros, você tem que ter falado o plano de salvação para ele. No diálogo de Jesus com Nicodemos, ele não faz isso num primeiro momento. Mas depois dele mostrar interesse, de Jesus se contextualizar, dele fazer levar um nível de discussão mais para a profundidade, dele confrontar a religiosidade, aí ele apresenta o coração do Evangelho. Ele fala do coração do Pai, porque o Pai tanto amou que me deu para você. Aí é a hora de, na casa de paz, você dar o seu testemunho pessoal. Todo hospedeiro de lá, todo anfitrião de casa de paz, ele precisa dar o seu testemunho pessoal, bem curtinho, mas você precisa falar o que eu era e o que eu sou hoje, onde eu estava e onde eu estou. E leve a mensagem de salvação e não de condenação. Guarde isso. Isso serve tanto para os enviados de casa de paz, quanto para nós que vamos ficar aqui na base para receber. Verso 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Nicodemos ali vê um homem dizendo assim, ó, eu fui enviado aqui, Nicodemos, não é para julgar você não. Ele falou verdades para Nicodemos, como você é mestre em Israel e não compreende isso. Mas Nicodemos, não estou aqui para julgar você não. Eu estou aqui para ser seu amigo, eu estou aqui para salvar você. Então, na casa de paz, foi muito interessante, eu ganhei foi muito interessante. Na primeira casa de paz, uma ovelha sua aqui, Silvado, me ligou, dias antes, o irmão Eli, não sei se ele está aí. Não. O irmão daqui, o irmão Eli, me ligou e falou assim, ele falou com você, né? Você falou com ele, aí ele me ligou, pastor, eu encontrei um executivo da Erickson aí em São José, e o pastor Silvado falou que eu podia fazer esse pedido para você. Está aqui o nome dele, ele está aberto. Ele era o típico cidadão para a casa de paz. Chinês, fala chinês fluente, curioso, pais budistas forte, a mulher católica beatíssima,
mais aberto. Aí ele me falou, fiz uma visita. Uma semana, 2 semanas depois, lançamos primeira edição da Casa de Paz. Nós estamos na 5ª. Minha Casa de Paz vai ser na casa do Li. Aí eu falei, Li, você aceita que eu vá na sua casa 7 semanas? O Li falou assim, aceito. Eu falei, será que a sua esposa aceitaria também, a Rosana? A Rosana aceitou. Queridos, 7 semanas. No final das 7 semanas, perguntei se o Li queria aceitar Jesus, e o Li aceitou Jesus. Aí levei, o Li foi batizado. 2, 3 meses depois, quem foi batizado? A esposa do Li. Daqui mais um tempinho, quem foi batizado? O filho do Li. E hoje, eles estão totalmente envolvidos na célula. Ele já fez Casa de Paz, tem célula, é líder de célula e está servindo no ministério. Ele abriu uma padaria sem glúten e ele faz isso com renda para a ABAP, o nosso serviço social. Então, porque um irmão dessa igreja me contactou, na hora de lançar a Casa de Paz, todo mundo tem que pensar nisso. Essa é uma coisa que você tem que pensar na Casa de Paz. Não é pensar em crente, é pensar quem você conheceu aqui em Curitiba, que não é crente e que está aberto, e você vai oferecer lá a oportunidade. Apresente esperança antes de juízo. Verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha a sabedoria de Jesus. Você tem que apresentar o juízo? Tem. Mas se você apresentar isso sem esperança, você assusta, você espanta. Então, ele não deixa de dizer que todo mundo vai ter que prestar conta. Mas primeiro ele fala que quem crê não precisa passar pelo juízo. Então, quando você estiver terminando a Casa de Paz, você vai ter que chegar nesse nível de conversa. Mas sempre mantendo a esperança, o relacionamento, o convite, para depois falar de juízo. Qual foi um dos grandes problemas da... Eu estou até aqui com a camisa do Billy Graham, né, que morreu recentemente. Um dos grandes sucessos da pregação do Billy Graham. Muito simples, mas sempre apontava para a cruz, sempre apontava para a esperança. Muitos pregadores espantaram as pessoas porque eles falaram da condenação antes do amor. Falava do juízo antes da esperança. Como pregadores do Evangelho, temos que pregar holisticamente, pregar o todo. Mas se eu falar primeiro da condenação, eu perco a pessoa. Porque, gente, tem muita gente que vai chegar no céu e vai falar assim, Senhor, discuti pra caramba com um monte de gente. Eu quero dizer que em teu nome eu ganhei todas. Ganhei todas as brigas, todos os argumentos. Eu fui um grande apologeta. Eu entrava numa briga, eu discutia, e eu tinha a Bíblia de cor, e eu ganhava todos os argumentos. Aí Jesus vai olhar para mim, filho, além dos argumentos, quantas vidas? Não, Senhor, você não está entendendo. Eu ganhei os argumentos. Filho, você não entendeu nada. Eu morri por vidas, eu não morri por argumentos. Jesus, não tem um verso bíblico que Jesus nos envia como apologetas. Ele nos envia como testemunhas. Ele nos envia como pregadores, como missionários. Então tem muita gente querendo defender o Evangelho e esquece de pregar o Evangelho. Eu recebo testemunho até hoje. Eu escrevi um livro chamado As Palavras de Maria. Tudo que Maria falou está lá, e tudo que falaram acerca de Maria está lá. É um livro que vende muito até hoje, eu vejo testemunho. Eu passei os direitos desse livro para a Junta de Missões Nacionais, ela imprimiu, passou isso para os missionários no Brasil inteiro. É um livretinho pequenininho, ela imprimiu, distribuiu. Essa semana atrás eu recebi um testemunho de uma pessoa que comprou esse livro na livraria Seara da Lagoinha, e ela era crente, o rapaz não era, e ele aceitou Jesus, e foi fundamental ele ter lido esse livro, porque eu falo a verdade, mas eu falo em amor. Tem muita gente que entra no embate para pregar evangélico com católica, a primeira coisa que discute é Maria. Eu quero dizer para você que tem evangélico que tem Maria de menos, e católico que tem Maria de mais. Ué, gente, Maria
é excepcional. Quem dera que todos nós aqui tivéssemos a fé de Maria. É ou não é? A única coisa é que ela não é nem salvadora e nem intercessora. O resto, tudo que a Bíblia diz, ela é. E bem-aventurada entre todas as mulheres, não é? Então a gente não tem que ter nem de mais e nem de menos, mas que tem que tratar de uma maneira especial, temos, porque afinal ela foi escolhida entre todas. E se o Senhor escolheu entre todas, ela tinha característica que nenhuma outra tinha, virtudes. Então, isso aqui é para estar num pano de fundo geral. Entendeu? Pegou? Aí, com esse coração, vamos então pensar no que é essa estratégia. Ela está em Lucas 10. E como eu falei, por ela ser uma estratégia bíblica, ela funcionou em Atos e ela funciona para nós hoje. O coração dos enviados para a casa de paz. Lucas, a estratégia é a estratégia do próprio coração de Jesus. É ele que enviou essas pessoas. Em Efésios, capítulo 6, 15 diz: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então, esse é o princípio. Lembra que eu falei de Jesus e Nicodemos? Ele era o reconciliador. Nicodemos estava longe do Senhor. E Jesus foi o reconciliador. Jesus foi para o céu e ele passou essa missão para nós. Então nós somos os reconciliadores. Nós somos os que vamos ser enviados em casa de paz. Quando nós fazemos uma temporada de casa de paz, e nós estamos fazendo hoje as sessões, as temporadas. Vamos fazer agora a 5ª temporada. Mas não vamos fazer isso para sempre. A temporada é para criar uma cultura. Mas nós queremos que as pessoas façam isso organicamente. Eu acabei uma casa de paz, vou começar outra. Acabei uma casa de paz, vou começar outra. Eu tenho a minha célula, eu tenho o meu ministério, mas eu tenho relacionamentos com não crentes. Então eu vou ter uma casa de paz. Mas enquanto não pega a cultura, nós temos feito já há 3 anos a casa de paz. E vamos para a 5ª edição. Por quê? Porque no primeiro ano nós fizemos 2 temporadas. Então, nós damos um livrinho. Esse kit aqui a gente está passando também todos os arquivos aí para a igreja, para que ela possa usar, inspirados no material do pastor Rick Warren, que é Você Não Está Aqui Por Acaso, que é os 7 primeiros capítulos de uma vida com propósito. Então, um livrinho bem simplesinho, que é para ser feito com uma interação dos 7 encontros e não gastar mais do que 15 a 20 minutinhos com esse encontro. Os temas tudo começa com você, você não é um acidente, o que dirige a sua vida, criado para ser eterno, viva a vida do ponto de vista de Deus, a vida é passageira e viva para a glória de Deus. Bem objetivo, e ao final de cada um deles tem as perguntas que você pode fazer se a pessoa não estiver fazendo pergunta. Procure que ela faça, se ela fizer, melhor ainda. Mas se ela não fizer, você usa isso. Como que a gente dá esse kit? A gente passa uns 3 domingos falando sobre a importância de casa de paz. E no culto a gente faz um convite. Quem quer ser um enviado de casa de paz? Uns 3 cultos. Aí vamos dizer, aqui é um culto agora, acabou o culto, 20 pessoas deixam o nome ali. Beleza? No culto domingo que vem, mais 40 pessoas vão deixar. No terceiro culto, mais 50 pessoas vão deixar. Nós temos que trabalhar com quem se voluntariou, gente. Claro que o nosso desejo é que a igreja toda fizesse, mas tudo é na base. A fé cristã, nada é por imposição, tudo é um convite. Aí pegamos essas 150 pessoas que se decidiram nos 3 cultos. Aí nós vamos levar para um treinamento de casa de paz. O que é, como faz, detalhes. E aí lá nós entregamos esse kit. O que contém o kit? Primeiro, o que nós chamamos de mandamentos para os enviados de casa de paz. Para quê? Para que ele não
cometa erros bobos. Aí nós fazemos isso aqui, um adesivo, que ele adesiva e bota na Bíblia dele. O que está escrito aqui? Não deixará de orar diariamente pela pessoa que está sendo a sua casa de paz. Consagre tudo ao Senhor. 2, não atrasarás na chegada que você marcou com a pessoa. A pessoa está lá esperando você. Você falou que é 8 horas. Tem que lembrar que não é culto, que se você chegar atrasado, o culto começou. Enquanto você chegar, não começa. Então, se você falou que é 8, vai chegar 8h30, né? 3, não faltarás nenhum encontro dos 7 encontros da casa de paz. Agora, deixa eu dar uma dica para não é que tem que ser assim, mas foi a forma que nós encontramos para não faltar nenhuma das semanas. Se você perguntar a um líder, a uma pessoa que você quer abrir a casa de paz na casa dela e falar assim: amigo, eu quero vir na sua casa toda quarta-feira, 8 horas. Você está arrumando um motivo para ela não querer a casa de paz. Porque raramente você vai encontrar uma pessoa não crente que vai poder toda noite, no mesmo dia, no mesmo horário. Porque um dia ela vai sair, vai chegar mais tarde, um dia ela vai viajar, um dia ela tem que ir para a faculdade, enfim, você vai criar uma barreira artificial para gerar um motivo para ela te dizer: olha, até gostaria, mas eu não posso. Então, o que você assegura com ela? 7 semanas. Mas não precisa marcar de cara 7 semanas, porque a agenda das pessoas é muito intensa. Você está falando de 2 meses. Então faz o seguinte, marca o primeiro. Quando terminar o primeiro, aí você fala assim: está terminando, vamos marcar o da semana que vem? Pode ser que nessa semana foi terça, e semana que vem é melhor ser quinta. Porque, inclusive, dificilmente você vai poder todas as semanas no mesmo dia, porque uma semana você viaja, outra semana você não viaja. Então, faça as 7 semanas, mas não fique engessado. 5, não deixará de convidá-lo para vir à igreja, mas presta atenção, só do 4º encontro para diante. Porque se você já começa no primeiro, você fala: isso aqui é Arapuca. Você veio aqui na minha casa para convidar para ir na igreja. Segura. Não convida no primeiro, no segundo, no terceiro, só no 4. 4 você já está a 4ª semana na casa da pessoa, você já tem intimidade, você já tem um relacionamento. Agora é diferente, é flexível. A pessoa quer vir. O primeiro encontro foi tão bom que ela fala assim: eu posso ir na igreja com você? É diferente, aí você fala. Mas, porque a nossa tendência, né, nós somos evangélicos, somos batistas, encontrou, vamos na igreja, até porque a gente ama a igreja, a gente gosta demais, mas segura. Outra coisa também, gente, para credenciar as pessoas da casa de paz, você não pode sair assim. Então, um amigo seu da faculdade e do colégio, o pastor lançou um negócio lá na igreja chamado Casa de Paz. E é meio que uma gincana, sabe? Todo mundo tem que ter. E eu tenho que achar a casa de alguém. E você é a única pessoa não crente que eu conheço. Você deixa eu fazer a casa de paz na sua casa? Ah, não dá, né, irmão? Ele vai fazer mais com pena de você do que qualquer outra coisa, né? Orgânico, natural, ninguém te pediu. Esquece a igreja, esquece. Esquece que é um programa, esquece que é um modelo. Deixa eu perguntar, quem aqui conhece uma pessoa não crente em Curitiba? Levanta a mão. Ok, então, é isso aí. O único pré-requisito é esse: ela não ser evangélica, ela não frequentar nenhuma igreja. Então você vai até ela e aborda com carinho, com atenção: olha, eu gostaria de orar com você na sua casa, tem tempo que a gente não se fala, e eu orei a Deus, me lembrei de você, e eu estou me propondo aí na sua casa. A rejeição é quase zero, Agora, você não pode chegar lá igual um vendedor, você não pode chegar lá convidando para ir na igreja, você não pode falar de programa, né? Tudo muito orgânico, muito natural. Não entrarás em polêmica, né? Você não vai, esquece nome de religião, e nem fale política, gente, política está à flor da pele, tá? Não fale sobre a Lava Jato, de cara, porque vai que o cara é um investigado e ele também precisa de Jesus, não é? Então, vai devagar, né? Religião, não fala, time de futebol, não fale, não é? Então, vai que você é um corintiano, cara, é um São Paulino, aí já fica difícil. Qual é o time daqui? Como é que é?
Curitiba aí, qual é o rival? Atlético, então. Vai com sabedoria. Não usarás linguagem. Aí eu quero mostrar um vídeo para vocês com algumas regrinhas. Aí depois, então, podem também, ou pega esse vídeo e manda aí pro pessoal, ou faz o seu. O que é Casa de Paz? Casa de Paz é um projeto criado e baseado numa cultura de estabelecer novos relacionamentos, orientado por Jesus e registrado no Evangelho de Lucas. No capítulo 10, encontramos o texto-chave no qual nos baseamos. Se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Com esse e alguns outros direcionamentos estabelecidos de forma leve e proposital, Jesus forma então duplas a partir dos seus discípulos e os envia para que possam encontrar casas dispostas a se abrirem e receberem as boas novas de justiça, paz e alegria do reino de Deus. Aproveitando esse tempo estratégico da estação cultivo, que foca em semear, vamos envolver toda a nossa rede de células nessa ação e, por meio dessa oportunidade, conectar a igreja com a comunidade e a comunidade com a igreja. Então, cada pessoa devidamente batizada e participando de uma célula receberá o desafio de fazer parte desse lindo projeto. E participante da célula. Lembrando que a idade mínima para o envio é de 18 anos. A partir disso, o líder da célula formará duplas que estarão prontas e aptas para serem enviadas. Ah, claro, todos os nossos juniores e adolescentes também farão parte desse projeto, porém com uma abordagem exclusiva. Então procure o pastor de rede para saber com maior detalhe. Após o envio, cada dupla, juntamente com o Filho da Paz, deverá estabelecer um dia da semana para que sejam realizados os 7 encontros semanais. Toda dupla receberá um material de apoio, com estudos bíblicos e objetivos para ajudar todos a enfrentarem e vencerem os principais gigantes da vida, bem como um manual de orientações para tirar todas as dúvidas e um lindo memorial para ser entregue aos Filhos da Paz. Enfim, temos a certeza que será um tempo maravilhoso. E se você está animado para participar e tem o desejo de fazer parte desse projeto, seja como o semeador da paz que será enviado, ou como aquele que conhece alguma casa disposta a receber esse projeto, fale com o seu líder e junte-se a nós. A Casa de Paz, com a sua colaboração e paixão, firmados na vida de Jesus Cristo, é amor de Deus para todas as famílias, casas e pessoas da nossa cidade e região. Agora que estamos devidamente apresentados, sinta-se com toda a autoridade, ânimo e ousadia para viver um tempo de milagres, cura, salvação e transformação. Bem-vindo ao Casa de Paz. Ok? Então, de forma sucinta, é isso. Aí a gente dá isso aqui para a pessoa não se lembrar das coisas do dia a dia. Nós damos um memorial, mas pedimos para que o semeador de paz, ele não coloque na casa da pessoa, ele dê para o homem da paz colocar. O que é? É uma cruz, que é um sinal. E aí o que a gente já vê hoje, depois de 4 edições? Muitas casas da cidade têm essas cruzinhas. Então, aqui está João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Com Jesus somos uma casa de paz. E ele pega e coloca isso no mural da sua porta. É uma boa estratégia para condomínios e para coisas assim. E nós temos as chavezinhas. Então, a igreja aqui pode fazer um lindo chaveiro e colocar essas chaves para ser entregue ao final de cada encontro. Chave por quê? Porque chave é a ideia de porta, de acesso, de abertura. E
a pessoa então está iniciando a sua nova vida, abrindo as portas para a nova vida. Então, o primeiro encontro fala de vida, o segundo de Jesus, o terceiro da liberdade em Jesus e do Espírito Santo, a paz, a confiança, o propósito e a eternidade, baseada dentro do estudozinho bem pequenininho. E aí dá para a pessoa, e as pessoas gostam de colecionar isso. Isso não é a coisa mais importante, é só um memorialzinho, e no final, como ele ganhou o chaveirinho, que pode ser personalizado com a Igreja do Bom Retiro, do Bacaxeri, e aí ele vai ter no final as 7 chaves no chaveiro. Quando essas 150 pessoas vêm, mostra o vídeo, lê o texto de Lucas 10, explica o kit, aí você vai orar e vai ungir e vai enviar as pessoas. O que fazemos após os 7 encontros? Nós fazemos uma festa de celebração e um dia do amigo, em que todos que fizeram a Casa de Paz chamam, então, aqueles que quiserem vir, que receberam o Homem da Paz, para vir nesse encontro. E a gente faz um encontro, não é um culto, é um dia do amigo, um dia legal, de confraternização de todas as casas de paz, todos os semeadores de paz e aqueles que participaram conosco. Devido ao tempo eu não vou passar, mas está aqui, eu vou deixar o estudo que está ali, que a gente passa para as pessoas no dia do envio. Lembrando ela, para ela andar com autoridade, nunca andar sozinho, não deve ser feito casa de paz de uma pessoa e sozinha. Jesus ensinou, porque isso aqui é baseado em Lucas 10. Lucas 10, Jesus enviou de 2 em 2. Então, vai juntos, nunca sozinho, vão para novos desafios, não andam pelas circunstâncias, tem risco, e várias coisas, são agentes de paz, e por aí vai, mas isso aqui eu vou deixar com vocês, está tudo aí direitinho para vocês, tá bom? Aproveitamento, uma estatística aqui, é cerca de 50% que acabam, de todos os lares, chegando a aceitar Jesus e a virar uma célula, não é todos. E aí aqueles que querem, aí sim, pastor, e a Casa de Paz foi tudo certinho, eles estão animados, vão até se batizar, aí você migra, você vai trazer essa pessoa para a célula. E se ele quiser, e você quiser ser hospedeiro, porque ele ainda não pode liderar, você pode liderar uma célula nova da igreja na casa deles lá. Tá bem? Amém? Estão animados? Quem aqui está aberto e disposto a ser um semeador de paz? Amém. Então já temos aqui, a primeira coisa é entender, aceitar e se dispor, porque a vida cristã é receber, celebrar e repartir. Então, eu espero que as temporadas de Casa de Paz possam ir muito, muito bem. Hoje, lá em São José, entre as temporadas, as pessoas já podem começar a Casa de Paz, não tem nenhum problema. Ele vai lá, faz a inscrição, faz o kit. Então, hoje, quando vem o relatório das células, também vem junto ali o relatório de quantas Casas de Paz estão em andamento naquele mês. Claro que nas temporadas nós já chegamos a ter 700 casas de paz. Sem temporada não vai ter 30, 40, mas é aí que vai pegando a cultura. Gente, dá certo porque é bíblico. Nós só temos que tomar os cuidados da transição para a contemporaneidade, do tempo que estamos vivendo. Mas isso vocês vão discutir nos grupos pequenos, ok? Então, aqueles que já de cara, quando o pastor lançar, quando a igreja lançar a temporada, já tomaram a decisão que estão dentro, vão participar, vão na casa de um amigo, se levanta que eu quero orar por você. Amém, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Vamos orar juntos então. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esta igreja, por esse coração,
Ó Deus, o amor desta igreja vai transbordar pelas ruas, pelas praças e condomínios da cidade de Curitiba, em nome de Jesus. Abençoe a Igreja Batista do Bacaxiri, a Igreja Batista do Bom Retiro, que essas igrejas, com amor tão grande, possam, ó Deus, ter excelentes temporadas. Obrigado, ó Deus, por esses irmãos que já disseram sim desde agora. Que em nome de Jesus eles já estejam orando, buscando, e o Senhor traga à mente qual vai ser os amigos que eles vão oferecer o convite para ir estabelecer uma casa de paz. E já esteja preparando o coração desses irmãos. E na hora que eles começarem, que sejam muito efetivos. Abençoe a igreja no preparo, no jejum, na oração. Abençoe, ó Deus, o kit de material que vai ser confeccionado pela igreja, que fique excelente. Abençoe os convites que serão feitos nos cultos. Abençoe, ó Deus, a resposta que seja excepcional, que a primeira temporada seja exponencial, muito maior do que a gente espera, em nome de Jesus, porque o Senhor quer sempre fazer coisas maiores. E, ó Deus, que haja conversão nas casas de paz, conversão de parentes, de amigos, de colegas de trabalho, de vizinhos de rua. Ó Deus, abençoe que essas casas de paz cheguem ao batismo e que esses batismos gerem novas células, em nome de Jesus, para a expansão do teu reino. Abençoe a temporada que vamos ter em São José dos Campos também esse ano, que a 5ª temporada seja uma grande colheita. Abençoe agora a interação nos grupos que vão, após o intervalo, interagir, que ideias venham surgir. Ó Deus, traga a contextualização da realidade aqui de Curitiba e de cada igreja envolvida. Nós oramos e cremos que o Senhor fará uma colheita linda em prol do teu reino. Maranata, vem Jesus. Assim oramos com fé. Amém.